Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o presidente do Sindibel, Sindicato dos Servidores Públicos de Belo Horizonte, Israel Arimar. Bom dia para o senhor. Bom dia. Presidente, ontem a reforma da Previdência dos servidores municipais, ela foi aprovada, né? Passou na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Como que o Sindibel recebe essa informação? Olha, cabe esclarecer aos ouvintes que Belo Horizonte tem uma situação previdenciária bem mais tranquila do que o governo do estado de Minas, ou do que até do ponto de vista do país. Belo Horizonte só gasta com aposentado quem está na ativa 43% da arrecadação. O estado gasta mais de 60%. E apesar disso, a proposta que foi aprovada em primeiro turno, ela é mais onerosa para cima do servidor do que foi aprovado na Assembleia Legislativa do Zema e também do ponto de vista da reforma da Previdência Geral do governo federal. Então, o sindicato vê que é injusto o que foi aprovado e com um porém, é a alíquota única. Tanto o governo federal quanto o governo do estado, eles aprovaram alíquotas diferenciadas conforme o salário dos trabalhadores. Belo Horizonte caminhou para uma alíquota de 14%, que ela acaba beneficiando, né? Ela pesa mais em quem ganha menos, e quem ganha os mais altos salários, nós temos, por exemplo, procuradores, alguns fiscais de tributos que ganham salários acima de R$20 mil na prefeitura. Quem ganha mais paga menos, quem ganha menos vai pagar mais com essa alíquota única de 14%. Qual seria o valor ideal, a porcentagem ideal dessa alíquota? Olha, servidor público, até 88, a Constituição, não tinha o desconto previdenciário. Quem era responsável por pagar a aposentadoria daquele servidor, das prefeituras, era o Tesouro do município. Então, só a partir de 88 é que começou a ter a contribuição dos servidores. E ainda assim, essa contribuição era só do servidor, não tinha a contrapartida da prefeitura, do governo do estado. Então, qual que é a realidade que nós temos? Em Belo Horizonte, a gente tem um fundo que ele é dividido. Quem entrou antes de 2011, ele está no fundo chamado FUFIM, que é o Tesouro que é responsável por pagar a aposentadoria. Quem entrou posterior a 2011 está no fundo que chama BHPrev. A partir de 2011, passou a ter regras mais claras. Foi criado um conselho de previdência com participação de membros do governo e membros dos trabalhadores para fiscalizar a aplicação das contribuições arrecadadas. Então, nós temos quem está no BHPrev, um fundo previdenciário que tem mais de R$1 bilhão já acumulado desde 2011. Quem está no FUFIM, todos os demais servidores que entraram antes de 2011. Existe, supostamente, um déficit de 800 milhões ao ano. Nós não consideramos déficit. É responsabilidade do Tesouro pagar essas aposentadorias. Na verdade, se passar a alíquota para 80%, 90%, ainda assim, vai continuar sendo necessário o Tesouro entrar com dinheiro para poder pagar a aposentadoria desses servidores. Então, ou seja, esse discurso do déficit, para nós, ele é apenas uma questão técnica, mas na prática ele não existe. O nosso entendimento, e é o que o Sindibel defende, nós colocamos emenda, inclusive, no projeto, é que siga a mesma linha do governo federal. Quem ganha até R$1.000 paga 7,5%. Na medida que vai aumentando o valor do salário, vai aumentando a alíquota, podendo chegar até 22% para aquelas faixas acima de R$40 mil por mês. Então, é isso que o nosso sindicato defende, que se aplica a mesma coisa do regime geral. Por que Belo Horizonte tem que cobrar mais do que o governo federal ou mais do que o governo do estado, se a situação financeira da previdência do município é muito mais, tem uma situação muito melhor do que os outros entes?
Agora, Israel, essa decisão de ontem, né, de retirar esse substitutivo que permitia uma alíquota escalonada para o funcionalismo, como o senhor disse, seria aí o modelo ideal, ela foi muito criticada, inclusive, por alguns vereadores. O Gilson Reis, do PCdoB, por exemplo, ele falou à nossa reportagem que ele jamais havia visto, né, algo dessa natureza em 8 anos de Câmara Municipal. Por que assustou ontem? Isso foi feito às escuras? Isso havia sido discutido já anteriormente? Olha, no início do ano, o governo apresentou uma proposta de 14% para todo mundo. O Sindibel, outros sindicatos, como da educação, nós nos colocamos contra, justamente com esse argumento. A lógica da reforma previdenciária que foi vendida para todo mundo foi quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais, e não era isso os 14%. O governo e a Câmara, eles recuaram, suspenderam a tramitação do projeto. Passadas as eleições, o governo chamou os sindicatos e comunicou que iria apresentar a alíquota progressiva, só que a proposta que eles mandaram começava com 11% e iria subindo de forma que ela passava a penalizar até quem ganhava os salários médios. Né? Então, o médico, o enfermeiro, o fiscal, e isso criou uma reação. Pois bem, os grupos mais organizados, como os procuradores do município, que ganham os mais altos salários, os fiscais de tributos e os próprios médicos fizeram uma pressão, né, um lobby forte, e isso acabou criando uma situação que o governo preferiu recuar, apesar do próprio governo reconhecer que a alíquota escalonada ela é mais justa com quem ganha o salário mínimo, e aí eu faço até que para o ouvinte entender. Se eu ganho R$2.000 e aumenta R$200 na minha previdência, eu vou tirar R$200 da minha conta de luz, da minha carne, do que eu consumo para sobreviver. Agora, se eu ganho R$20.000 e aumenta R$2.000 na minha previdência, eu vou tirar de um jantar no final do mês, de uma garrafa de vinho que eu vou deixar de comprar, de uma viagem que eu vou deixar de fazer. Então, o nosso entendimento é que o que foi aprovado na Câmara, que os vereadores aprovaram ontem, ele é tremendamente injusto com quem ganha os salários menores na prefeitura. Ontem o secretário de Planejamento de Belo Horizonte, André Reis, que inclusive havia dito que esse modelo de escalonamento era o preferido pelo governo municipal na semana passada, mas ontem, em resposta à nossa reportagem, ele afirmou que o Sindibel realizou uma assembleia que terminou meio a meio em relação às duas propostas, com 51% dos presentes optando pelo modelo linear. E aí falou também que o Sindirede BH, né, o Sindicato de Educação de Rede Pública, não teria apoiado nenhuma das propostas. Que assembleia foi essa e por que essa decisão de meio a meio, então? Na verdade, não foi uma assembleia. Com a pandemia, nós não temos como chamar assembleias presenciais até para ajudar que não aumente a contaminação do coronavírus. Então, nós tivemos que abrir uma enquete. Na verdade, apresentamos o que está em jogo, o que representava as alternativas e abrimos uma votação através das redes sociais, através da internet. E aí, de fato, aqueles setores mais organizados, eles acabaram tendo um resultado que foi 51% pelos 14% e 49% pela alíquota progressiva. Para nós, não muda a situação. 14%, ele é injusto para os que ganham aí até 3, 4, 5, 6 mil reais na prefeitura. Reeleição do prefeito Alexandre Calil, né, uma reeleição muito bem avaliada, né, uma avaliação aí com um alto número de votos ainda em primeiro turno, mas a relação da prefeitura muito criticada por várias entidades, por vários sindicatos. Do ponto de vista de Sindibel, qual é a relação com a prefeitura de Belo Horizonte e com o prefeito Alexandre Calil? Olha, e aí a gente fala, não do ponto de vista de opinião pessoal do presidente sindical, mas analisando o que a gente sente dos servidores, do seu conjunto que a gente representa.
existe uma questão que ela vai para além só das relações dos trabalhadores com a prefeitura. Nós tivemos, nesses últimos 4 anos, momentos de tensionamento, momentos de desacordo, de entendimento que não houve o avanço necessário. Mas, por outro lado, a relação do prefeito com os servidores, ela foi uma relação de diálogo. Mesmo quando o prefeito colocou uma posição contrária aos nossos interesses, né, mas houve um processo de discussão, um processo de diálogo estabelecido. Então, questões pontuais, temos críticas, mas, do modo geral, a relação do servidor, ela seguiu a cidade, né? A maioria dos servidores acabaram votando para a continuidade do prefeito, com ressalvas, mas no entendimento que, no cenário colocado, seria melhor permanecer com o que se já conhece do que fazer uma outra experiência diferente. A gente vive um momento de pandemia onde temos aí, né, profissionais sobrecarregados da saúde em diversas áreas, dúvidas também em relação à educação, e a gente sabe que essa pandemia, felizmente, não tem data para acabar, né, Israel? E essa dúvida ainda paira em relação a vários setores. Temos ocupação de leito voltando a ficar cada vez mais alta em Belo Horizonte, com os profissionais aí trabalhando horas a mais daquilo que já era o habitual. Do ponto de vista do sindicato, o que é esperado para 2021? Olha, nós estamos bastante preocupados. Nós, durante esse ano, né, o Sindibel não fechou. Como a gente representa 80% dos servidores, e dentre esses, parte que esteve na linha de frente, né, a saúde, a guarda municipal, a fiscalização, né? Então o sindicato acompanhou dia a dia essa pandemia. E nos preocupa porque nós tivemos o início, Belo Horizonte, os casos em Belo Horizonte, eles vieram depois que já havia uma situação muito difícil em São Paulo, no Rio, em Manaus, em Recife, Salvador, né? E quando chegou lá para junho, aí nós tivemos hospitais superlotados em Belo Horizonte, UPAs, sem conseguir transferir paciente que precisava ser entubado, né? Nós começamos a ter profissionais perdendo a vida, nós tivemos 5 profissionais na prefeitura, maioria técnico de enfermagem, que estavam na linha de frente mesmo, que morreram pelo Covid-19, né? E depois começou a ter uma queda, né? As medidas de controle em Belo Horizonte, né, de afastamento social, uso de máscara, tudo isso ajudou e teve uma queda. Porém, na medida que voltou a abrir o comércio, a flexibilizar, esses números no Brasil inteiro estão aumentando. E segue o padrão. Rio de Janeiro, a gente já está vendo que tem mais de 300 pessoas sem leito para ser internado, para ocupar. São Paulo aumentando, né? E Belo Horizonte também começa a aumentar a ocupação dos leitos. O Odilon Beres, na última semana, todo dia teve que transferir paciente porque não tem mais leito lá no Odilon Beres, né? Então, o que a gente vê? Com os feriados agora de Natal e Ano Novo, a tendência é as pessoas viajarem para o litoral, né? Então, a nossa preocupação do sindicato é a segunda semana de janeiro, voltar a ter a situação que nós tivemos há 2, 3 meses atrás, com pessoas sem leito, com funcionários voltando a se contaminar e perder a vida. Então, assim, é um ciclo. A gente precisa, e é o que, na verdade, deveria ser feito neste momento, era manter um pouco mais de controle, as pessoas terem um pouco mais de paciência, e, ao mesmo tempo, é preciso da vacina. E aí o que nos preocupa é que a gente vê uma queda de braço, ministro, presidente da República, governador, a gente vê um monte de gente batendo cabeça, né? E o Brasil ficando para trás no processo da vacinação, que já começou na Inglaterra, vai começar nos Estados Unidos e em outros países. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas objetivas. Ok, Israel, combinado? Combinado. Para começar, reforma da Previdência. Desnecessária pela realidade de Belo Horizonte. Os servidores públicos de BH estão doando a sua vida nessa pandemia. BH em 2021. A gente sempre tem esperança.
Belo Horizonte é uma bolha na realidade do país. Relação entre prefeitura e servidores. Há diálogo? É preciso sempre ter diálogo e pode melhorar. Prefeito Alexandre Calil. Na pandemia tem demonstrado com muita responsabilidade. Conversamos com o presidente do Sindibel, Sindicato dos Servidores Públicos de Belo Horizonte, Israel Arimar. Obrigada, Israel, pela entrevista. Obrigado a vocês.